Começando em breve. Muito bem, senhores, sejam bem-vindos, vamos continuar, tá bom? Vamos continuar da gente parou. Hoje nós vamos fazer mais código, e por nós eu quero dizer eu dessa vez. Quando a disciplina era presencial, até o ano passado, tinha muitas aulas onde eu ficava só andando para lá e para cá com um chicotinho, mandando as pessoas fazerem as coisas. Vai, faz aí. Aí eu ia lá e ficava tipo personal, sabe? Fala, paga mais 10 aí, o cara, vai. CrossFit personal de código. E aí as pessoas faziam as coisas. Aqui não tem jeito de fazer isso, né? Não dá para você ficar me mostrando sua tela e eu ficar indo de um em um vendo. Até daria, a gente podia até... Não, deixa pra lá. Então, dessa vez, quem vai fazer sou eu, tá? Mas eu já mandei o código no Facebook, então eu vou abrir ele, comentar e explicar direitinho o que faz cada coisa. Vocês vão ver que é fácil, não é nada demais. Eu fiquei até um pouco espantado o número baixo de pessoas que conseguiu fazer. Isso não é uma crítica, é só uma observação científica, estava lá, né? Que pode ser ou porque você não quis preencher lá e passar vergonha, alguma coisa desse tipo, mas você fez, ou porque estava muito difícil, ou porque, sei lá, a universidade estava sugando a sua alma, qualquer coisa desse tipo. E aí não deu tempo, porque eu estou sabendo que você tem outras coisas para fazer. Eu vou falar só mais uma vez, que eu também não quero ser chato, que fica repetindo. Opa, alguém quer entrar? Tocou a campainha, pode entrar. Vou ficar repetindo tudo isso, mas é o que eu falei no primeiro dia de aula. Por mais legal que seja sistemas operacionais, redes e biologia molecular 3 que você faz aí, essa disciplina, em princípio, eu imagino, essa daqui de agora, em princípio, é o motivo pelo qual você entrou na faculdade, é um dos motivos pelo qual você entrou na faculdade, e era o momento que você estava esperando fazer alguma coisa um pouco mais concreta, avançada, que não seja só. Então, eu gostaria que você tentasse fazer os negócios. Agora, se você tentou e não conseguiu, você pode falar, eu não consegui, cara, me ajuda aí. E aí é para isso que eu estou aqui, é para isso que ainda me pagam, não é mesmo? É para isso que servem esses encontros. Para isso não, mas principalmente para isso que servem os encontros presenciais, não, mas síncronos aqui, para a gente poder, olho no olho, discutir os negócios, pega aqui, explica, não entendi, tá bom? Tá, mas não vou ficar insistindo muito nisso, ficar chato, né? Vamos começar então. Deixa eu pegar aqui o Facebook, então eu postei lá o códigozinho, o que tinha que fazer, só recapitulando para quem chegou agora, se é que existe isso. Nós estamos estudando aprendizado de máquina não supervisionado, nome clássico para isso, apesar de que às vezes tem gente que acha que não existe aprendizado sem supervisão, é um argumento bastante justo, mas esse é o nome do negócio, vamos em frente. Podemos chamar só de agrupamento. Então nós estamos estudando agrupamento ou clustering e começando a tatear nesse negócio. E para a gente implementar isso, trabalhar isso na prática mesmo, a semana passada a gente trouxe um probleminha concreto para vocês, que é real, mas didático, tá bom? Tem uma parte que você não precisaria ter feito, acho que nem dava para você fazer com os recursos que você tem, que é aquela parte que tem cara de Big Data, onde a gente foi lá no DataSUS. Não foi a gente que fez cair o DataSUS, não, viu? Isso é coisa dos generais lá de Brasília. A gente só pega, a gente não hackeia nada, não. E mesmo porque a gente já tinha esses dados faz um tempo aí na mão. Os dados do DataSUS, do banco de dados psicossocial, que tem o cadastro de todos os atendimentos no Brasil inteiro durante vários anos aí, desde 2013, desde 2013 até 2019, é nesse sentido que a gente chama que ele é Big Data, porque tem bastante linhas nessa base de dados, no sentido de ter bastante atendimento. A gente fez um pré-processamento aí para reduzir para menos linhas, em vez de tratar todos os atendimentos, a gente vai pegar os atendimentos que tem dia certo não, que tem data, que a coluna data tem começo e fim. Você não tinha que ter feito nada disso, mas eu acho que eu enfatizei em outras aulas, vou insistir aqui, que pré-processamento é uma parte importante de projetos reais de machine learning. Às vezes é tão importante que é crucial, no sentido de que se você preparar os dados corretamente e ajeitar eles para enfiar no machine learning, o machine learning passa a ser bastante straightforward, que em português seria
não é trivial, mas é tipo, a tradução seria, é só fazer. Então, tem muito projeto prático de mundo real, você gasta muito mais tempo deixando no jeito para dar enfiar no machine learning do que no próprio machine learning, tá? Essa observação é importante porque para você deixar no jeito os dados, você precisa conhecer o que vem downstream, o que vem depois, para você manipular o pré-processamento para encaixar certinho e depois facilitar a sua vida, tendo uma visão de conjunto. Às vezes, quem faz isso é o cara mais sênior da equipe. Não o mais sênior, porque o mais sênior só fica fumando charuto e acendendo charuto com nota de 100, não é mesmo? Esse é o cara que fica só no telefone. Mas o cara mais sênior do que o cara que acabou de entrar, digamos assim. Às vezes, ter a visão do conjunto e dar esse guideline é a atribuição que tem mais experiência, um nível acima, digamos assim. O cara que está armando a jogada. Mas é uma coisa importante, então é por isso que eu queria que vocês pensassem nisso também, mas vocês não tinham que ter feito os detalhes disso não. Mas eu vou mostrar mesmo assim, rapidão. Para daí, depois que a gente fizer tudo isso, as pessoas que conseguiram fazer a concorrência podem conferir com a minha para a gente ver se está igual, e a partir da concorrência vamos montar mais três distâncias, vamos fazer clustering na prática. Então hoje é um dia mais de prática, vamos fazer. Se você quiser ir fazendo junto comigo... Alguém falou alguma coisa? Eu, Noilson. Opa, fala! Eu queria tirar uma dúvida, uma coisa que eu fiz para ver se é a mesma coisa dessa matriz de distância que o senhor está falando agora. Tá. Você quer fazer... Você quer fazer isso agora? 1, 2, 3, vai? Não, que eu fiz e quero ver se é a mesma lógica que eu fiz sem saber que era isso, no caso. Se é isso, no caso. Então, vou fazer assim, eu começo, aí quando chegar nessa parte, você levanta a mão de novo aí e fala, sou eu de novo. E aí a gente vê o seu negócio e vê se o seu negócio é só 6 por meia dúzia. Porque às vezes a gente está fazendo certo e o que devia estar fazendo, só que não parece. É isso, essa dúvida que você quer tirar, né? Isso. Tem alguém que falou alguma coisa aqui no chat, entendi errado. Eu fiz a matriz de concorrência com os pacientes e pais de doenças primárias associadas. Não, tudo bem, a gente vê aqui direitinho. Então tá, então eu vou começar, tá bom? Deixa eu começar com a figurinha. Então, primeiro, só para recapitular aqui, é um arquivo grande, TXT de quase 10 GB, tem 40 milhões de linhas, a gente não precisa de todas essas, isso aqui é só um LSzinho do meu terminal para você ver. Aí tem o arquivo, a sequência de pré-processamento, esse aqui eu vou destrinchar não, porque também você não precisava fazer, não era para você fazer isso, porque não é o escopo da disciplina fazer isso, mas como eu insisti várias vezes, é um negócio importante, então eu vou explicar. É o seguinte, na coluna 42, tinha aliás, a gente tem um codebook, chama codebook isso aqui, que é o que tem em cada coluna, né? Então nós estamos falando desse aqui. Então na coluna, não, é no de baixo. Na coluna 40, isso aqui o SUS fornece, tá? Não era para você saber. Só pelo que está escrito aqui, char, isso aqui, você está vendo que lá nas entranhas deve ser banco de dados SQL, né? Mas depois eles fornecem aquele formatinho deles. Então, a coluna 42 tem uma variável que é a permanência em atendimento. São quantos dias a pessoa ficou lá. Então, quando tiver vazio, quando uma linha tiver vazia nesse quesito aqui, a gente não quer ela. Por quê? Porque o cara pode ter ido lá e, sei lá, o cara pode ter ido no hospital psiquiátrico e ter recebido várias coisas, desde injeção de sei lá o quê, até um chazinho. Não, estou exagerando, mas aí essa pessoa vai aparecer como várias linhas diferentes, como se fossem vários atendimentos, mas na verdade é um só. E aí várias coisas aconteceram naquele dia. A gente não quer contar várias vezes, quer contar um só. Então a gente só pegou as linhas que tem pelo menos um dia de atendimento. Se o cara foi atendido no mesmo dia, entrou, tem aqui, ó, data de início de atendimento e data de fim. Se o cara chegou num dia e saiu no mesmo dia, a permanência calculada automaticamente com a diferença desse negócio aqui não vai dar 0, vai dar 1. Então, a gente sabe que... Quer dizer, desculpa, vai dar 1. E se tiver vazio, que é o pré-processamento que foi feito para criar esse Brasil.txt, que foi aquilo que o Base explicou na última aula, só juntar, só entre aspas, tá? Sem desrespeito nenhum, mas só juntar todos os filezinhos que estavam separados num grande filezão,
Se tiver vazio, vai estar NA. Então, quando tem essa linha NA, a gente não quer. Aqui tem um detalhe que eu gostaria de falar, que tem mais a ver com Big Data do que com reconhecimento de padrões, é que se eu tivesse que pôr na cabeça esse file grande inteirinho, para daí filtrar para fora, filter out, para tirar as linhas que não prestam, que não são de interesse, talvez a minha máquina não desse conta, talvez eu precisasse de uma máquina de poder computacional que eu não tenho, talvez simplesmente eu não conseguisse fazer. E desse jeito aqui a gente consegue, é bem simplesinho. Então o que ele faz aqui? Abre o arquivo Brasil, mas não inteiro, e põe na memória. É no esquema bash. Isso aqui está dentro do shell, tá? Opa. Shell. É um shell, são uma sequência de comandos. Eu não vou fazer aqui, eu só estou mostrando. E pega a coluna 42, que é a resposta. Não é louco? É a resposta para perguntas de tudo que a gente precisava. E aí, simplesmente, isso aqui é um editor de texto não interativo, é um negócio muito importante. Qualquer um que mexe com padrões de texto tem que saber mexer com essas coisas. Então, é aqui que a gente implementa os regex da vida, em arquivos que você não consegue pôr todos na memória, mas vai andando linha por linha. Esse editor de texto não interativo substitui todas as vezes que você encontrar NA por um texto arbitrário qualquer que eu escrevi. Essa linha não deveria ir, tá? Mas pode ser qualquer coisa. Desde que, é claro, você tenha certeza que esse string não faz parte dos dados válidos, né? Pelo amor de Deus. Não vai botar zero aí, porque tá cheio de zeros em algum lugar que precisam ser usados. Se você colocar zero para ser filtrado, vai dar tudo errado. Um string arbitrário, essa linha não devia ir, joga, em vez de jogar na tela a resposta, em vez de jogar para o output padrão do Linux a resposta, eu mandei redirecionar. Isso aqui é esse negócio está muito gordinho. Aí. Um segundinho. Eu mandei redirecionar para arquivo, file. E ele vai lá e põe no temp1. Aí continua o pipeline. Aí você cola, você tem aqui, você tinha um file grandão, Brasil. Aí você pegou a coluna 42. Só nessa coluna, toda vez que tinha um NA, toda vez que nessa coluna aqui tinha um NA, isso aqui foi substituído por essa frase aqui, essa linha não deveria ir. Eu vou chamar de string. E aí, essa parte aqui foi colocada num arquivo. Aí depois você gruda esse editado no Brasilzão inteiro. Então, no próximo passo, você vai ter o Brasilzão inteiro e você cola esse temp1 no arquivo Brasilzão original e chama de temp2. Então, o temp2 vai ter... Isso aqui vai ser o temp1. O temp2 vai ter o Brasil que tinha antes e mais essa coluna que tem uma marca. Você precisa de uma marca de seleção, alguma coisa que você sabe que não devia estar lá para entrar no próximo passo, que é o grep. O grep é um negócio que deixa passar ou deixa não passar as linhas que tem ou não tem o string que você pediu. Então, nesse caso então, cospe, entra no temp2 e grepa ele dizendo assim, ó, o "-v" é tudo menos. Então, não é. Então, ele vai deixar somente as linhas que não tem escrito esse treco. Ou seja, toda vez que tinha marca de seleção, ela vai ser filtrado para fora e jogado... e antes disso, corta essa coluna que não está sendo usada para nada, que é a coluna... Quer dizer, desculpa. Pega todas as colunas, corta todas as colunas desde a 2 até o fim. Ou seja, no temp 3... você vai ter esse aqui. Tá dando para entender? Você vai ter esse aqui sem aquela coluna auxiliar temporária e sem as linhas com a marca de seleção. Tudo bem? Bom, eu falei tudo bem e não recebi. Tudo bem? Posso continuar? Isso aqui é só o pré-processamento, você não tinha que fazer nada disso. Mas é um negócio importante que pode ser bem útil na sua vida, então eu quero... Aí a gente pegou o temp3 e cortou só as colunas que interessam para a gente, a 12, a 24 e a 25,
que a 12, que é o número do cartão criptografado do seu cartão SUS aí, criptografado, a 12, a 24 e a 25. A 12, a 24 e a 25. O CID principal e o CID das causas associadas, tá bom? Simples assim. Aí, então, o TEMP 4 já ficou um pouco menor do que pouco não. O TEMP 4 tem o mesmo número de linhas que o anterior, mas tem bem menos colunas. Só tem esse daqui. Na verdade, agora só tem 3 colunas. E assim por diante, você vai construindo. Aí depois isso aqui é só para pegar o cabeçalho, e esse aqui pega o cabeçalho e joga num temp 5. Ah, não, esse aqui, o do temp 5, pega o porque pega a cabecinha, -1 pega só a primeira linha, então pega o cabeçalho e corta lá e põe num temp 5. Aí, mesma coisa para o temp 6, mas aí sem cortar a primeira coluna. Aí, o que a gente faz aqui? Ah, tá. Aí faz um grep de novo, dentro do temp 4, somente pelos dados, isso aqui é um file, somente pelos dados que estão em temp 5. O temp 5 é só a coluna dos IDs. Então, o que isso aqui está fazendo é separando os IDs. Então, está separando os IDs e depois, com a lista de IDs, você ordena e faz e pega só os únicos, de modo que nesse arquivo temp6 aqui, você tem todos os números do cartão SUS. Esses números estão encriptados, tá? Então, quando você vê essa figura aqui, quando você vê isso aqui, ó. Quando você vê isso aqui, ó, no arquivo final, vocês devem ter percebido, esse monstrinho aqui é um string do equivalente em hexadecimal dos números encriptados do SUS. Então, é só um ID. Claro, se você tentar procurar quem é essa pessoa, você não vai conseguir nunca. Mas essa pessoa é univocamente definida no banco de dados. Isso é importante para não... Isso é tratamento de dados, é para você não fazer besteira e não repetir coisa que não deve, tá certo? E aí, o que a gente faz aqui? Procura usa essa lista de IDs única e procura dentro do Brasil. Não, do Brasil não, do temp 5, que é esse daqui. Opa, fiz errado. Que é esse daqui. Temp 5, onde é que está? O temp 5 foi tudo menos. Foi o cortado. Não, o temp 5 é o que tem a lista. Estava procurando no temp 4. É esse aqui, isso mesmo. E basicamente ele olha. Isso aqui é uma grande. Um pipeline apenas para não repetir. Só pegar os pacientes que tenham dados válidos de entrada. Tá bom? E aí, no final, eu só copiei o temp 6 para o nome mais bonitinho, que esse aqui é o que você recebeu. Então, esse é o file que você está trabalhando, já devidamente mastigado. Daqui para baixo não é... peraí, não é esse não. Foi esse daqui. Você recebeu esse ou esse? Agora eu estou em dúvida. Acho que foi o de baixo, né? Ah, não, peraí. Esse daqui seleciona todos os CIDs. E depois a gente coloca... Tá, esse aqui foi todos os CIDs. Você tem 3 colunas, o ID, o CID primário e o CID secundário. Mas aí depois tem um truquezinho para facilitar a vida, que é o seguinte: as próximas linhas, ela simplesmente pega esse e esse, depois pega esse e esse, põe embaixo um do outro e faz assim, ó. Pega esse aqui e põe aqui, ó, como se tivesse colocado aqui. De modo que não tenha complicações com o CID. A gente não diferencia quem é primário e quem é secundário, porque a gente quer saber quem anda com quem. Então, se, por exemplo, imagina que tem um CID, que é um CID que só é secundário, ele nunca apareceu no primário, ele só é secundário. E na nossa análise, ele vai aparecer, sei lá, vou chamar de CID só sec.
Tem um CID lá que ele nunca aparece como primário, só como secundário. Mas na nossa tabela de concorrências, ele vai aparecer aqui em algum lugar. Tudo bem? Então, na nossa tabela de concorrências, não faz diferença se o CID é primário ou secundário. O que importa é que eles andem juntos. Mas isso aqui, essa última parte aqui, garante que os secundários serão levados em conta também. Se tiver, por acaso, algum que só aparece aqui, ele vai estar sendo levado em consideração. Tudo bem? E aí sim, é só isso aqui, essas duas aqui é para fazer isso. Corta a linha, pega a coluna 1 e a 2, que seria em azulzinho aqui, e depois pega a coluna 1 e a 3, que seria em vermelhinho aqui, e monta e tal, para daí finalmente você chegar no file que você está trabalhando. Tudo bem? Você não precisava fazer nada disso, mas é uma coisa importante saber, ter ouvido falar de como se faz essas coisas, porque um dia você pode precisar de um treco desse, e esse script, ele é pequeno, mas tem muita coisa útil aí, que é cortar, colar, coisa que a gente aprendeu de criança, não é mesmo? Cortar e colar, selecionar coluna e selecionar linha são habilidades que você tem que ter sem necessariamente ter que entrar num Python da vida, tá? Subselecionar linhas e subselecionar colunas em arquivos grandes via shell é uma habilidade importante, efeito colateral dessa disciplina, não faz parte de ementa nenhuma, mas tem tudo a ver com reconhecer padrões e fazer algo nos padrões, só que padrões de texto, não padrões numéricos, como é o foco dessa disciplina. Mas eu quis pôr mesmo assim, tá bom? Beleza? Passo em frente, esse era mais para dar a satisfação de onde é que saiu os dados do que realmente fazer você fazer. Depois que você faz tudo isso, essa é a cara do dado que você deve ter recebido, que estava lá no Google Drive. Só a cabecinha e só o rabinho dele, ó. Então, eu acho que deu alguma coisa errada na hora de colocar esse paciente. Ele é o único paciente que é esquisitinho assim, mas tudo bem, talvez tenha um monte de zeros aqui na frente, e aí foi cortado, mas tá válido, ele tá lá, ele existe, é um só. Depois dele já começam os números hexadecimais gigantescos aqui. Gigantescos não, grandes, que é o ID de cada paciente. Então tá lá, esse cara aqui ele tem um F201, um F317, que eu não sei o que é, vamos só ver por isso. Eu espero que você tenha tido a curiosidade de ver um ou outro CID, mas eu vou ver aqui para ter certeza que a gente viu. Como é que é mesmo? CID code. Me dá um CID code. Buscar por código CID. Que número que é esse aqui? É só um exemplo. F201. O que é F201? Ups. F 201. O que será que é? Esquizofrenia hebefrênica. Não faço a mínima ideia do que é isso. Então, esse cara aqui é esquizofrenia. Mas ele também está associado com F317. Vamos ver o que é F317. Só um exemplo, tá? Primeiro que eu peguei aqui só para ficar real. 317. Espero que você tenha tido a curiosidade de ver isso. Transtorno afetivo bipolar atualmente em remissão. Quer dizer, o cara é bipolar e esquizo ao mesmo tempo. E esse F320? O último que eu vou ver, tá? Prometo. Tá ficando pesado aqui. 320. É isso? 320. O que é F320? Episódio depressivo. Ou seja, esse cara aqui tem tudo. Ele tem e tem outra coisa também importante, é que, por hipótese, aqui pode ser que não seja uma boa ideia, a gente discutiu isso da outra vez, mas por escolha nossa aqui, por construção, nós esquecemos do tempo. Então, pode ser que ele estava assim em 2013, mas agora ele está melhor e recebeu um diagnóstico de depressivo leve, mas isso aqui é 2019 e esse aqui é 2013. Não sabemos, tá? Não veio ao caso aqui agora. A gente está botando tudo num saco só. Depois que tudo isso tivesse sido feito, que a gente tiver feito direitinho, nós vamos consultar nossos consultores psiquiátricos para ver se isso é uma besteira gigantesca ou se tudo bem. Eu acho que tudo bem, mas nesse momento é por construção, tá bom? E aí cada um desses tem um monte desses aqui. E o que a gente tem que fazer? Basicamente pegar essa lista, vamos supor, eu só estou mostrando o comecinho vamos nesse aqui. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, a única coisa que ele tem é isso.
Deixa eu ver se tem algum que repete só aqui. Não, não tem. Mas, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara tem isso, ele é o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5 vezes ele repete, é a mesma pessoa. Com isso. Então, o que a gente tem que fazer? Dizer que F69 dá a mãozinha para F200, que dá a mãozinha para F201, que dá a mãozinha para F721, que dá a mãozinha para F99. Então, esses caras aqui, exemplo concreto, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó. Copiar a imagem. Daqui a pouco a gente vai montar a matrizinha. Tudo bem por enquanto? Porque enquanto está silêncio eu vou falando. Tudo certo. Tá, então vamos em frente. Se tiver que parar, para, viu? Fala aí que sexta-feira, ninguém tem nada para fazer mesmo. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó. Vamos supor que ele fosse o primeiro que o programa vai analisar, porque o programa vai andando de um por um e vai falando, e você. Então vamos supor que esse fosse o primeiro de todos. Em algum lugar lá tem o F99. Não, o primeiro aqui é o F, 3 pontinhos, aí tem um F069. Então, nós sabemos que o F069, ele anda com o F200, então aqui em algum lugar tem o F069 também, né? E em algum lugar aqui tem o F200 e aí já vem o F201 na sequência. Então, aqui marca 1. Aqui marca 1. F700, 3 pontinhos aqui, alguma hora chega o F721. Na última aula eu fiquei inventando 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Agora eu estou fazendo de verdade só porque eu tenho aqui na minha frente. Conta mais um aqui e finalmente em algum lugar vai ter o F99. Pronto, contou. Tá bom? Aí, aqui em algum lugar tem o F200. O F200 anda com quem? Anda com esse cara aqui, contam para ele. Ele anda com esse cara aqui? Não, não tem nada a ver. Você pode até contar alguma coisa aqui, mas não tem nada a ver porque ele com ele mesmo. Ele anda com esse cara aqui? Anda. Ele anda com esse cara aqui? Anda. Ele anda com esse cara aqui? Anda. Aí depois, F201. Ele anda com esse cara aqui? Anda. Ele anda com esse cara aqui? Anda. Esse aqui não tem nada a ver porque ele mesmo. Anda. E aí, finalmente, o F99. Anda com esse cara? Anda. Aqui não tem nada a ver. Pronto, fez um. Tá bom? Aí, ó, eu vou inventar um aqui. Faz de conta que o próximo... Deixa eu botar aqui... Vou botar que o próximo também tinha 201, tá bom? Vou inventar. Aí é a vez do próximo. Ah, não é esse cara, não. Não, esse cara sim. Esse é o próximo. É que terminou com 82, eu pensei que era... Não. Vou inventar aqui só para a ilustração ficar melhor. 201. Aí vem o próximo, esse cara aqui. Mas esse cara é sem graça porque ele não tem ninguém. Ele só tem um problema. Coitado. Eu quero alguém que tem mais de um problema. Aqui acabou. Vai ficar sem graça. Então faz de conta que você achou um outro. Vou apelar. Vou apelar. Aí faz de conta que você estava fazendo as coisas aí. Aí tinha um outro cara que é o appellation aqui, que é o 0, tá bom? Apelei. E aqui é o F205. Pronto, inventei, tá bom? Aí o que o algoritmo tem que fazer? Eu estou explicando o que o algoritmo vai ter que fazer em palavras primeiro, conceitualmente, aí eu vou mostrar o código. Esse eu queria que você tivesse feito você mesmo, hein? Eu não quero que você use nada... eu vi que a Melissa mandou um pacotinho lá, mas ela deixou bem claro que era para conferir. Eu quero que você faça você mesmo, porque isso aqui não é um negócio do outro mundo. Está dentro das capacidades que se espera de um cara que vai se formar. Se você não conseguiu, não precisa ter vergonha, mas corre atrás. E eu posso ajudar. É isso que eu estou tentando fazer agora. Vamos lá. Então tem esse novo cara aqui. Vez dele. F69 anda com... F69, ele anda com F200? Sim, então põe mais um aqui. Puf. F69 anda com F205? Então... O 205 está aqui no meio. Aí eu vou botar de outra cor. Faz de conta que agora é a vez do... Esse cara vai ser o próximo. Próxima pessoa. Então, o F69 anda com o F200? Sim, põe mais um aqui. O F69 anda com o F201? Não. O F69 anda com o F205, que eu acabei de inventar? Sim, então põe um aqui. O F69 anda com o F21? Sim. Então põe mais um aqui. E assim sucessivamente. Aí você vai preenchendo.
Depois de andar o arquivo inteiro, agora eu vou pôr de outra cor, vou botar de rosinha. Depois de andar o arquivo inteiro, todos os zilhões de pessoas do nosso Brasil varonil, você vai ter alguma coisa do tipo tá bom? Você vai ter a matriz de conta, você vai ter os casos aí. Esse vai ter um só, vai ter um monte que vai ser zero. Esse não anda com ninguém fora ele mesmo. Porque andar com ele mesmo não tem graça, mas fora ele mesmo não tem ninguém. Existem casos desses, existem alguns CIDs que não tem ninguém junto, ou tem pouca gente junto, a gente já vai ver isso. Então, no final, isso aqui é uma matriz que conta. Vou fazer o seguinte. É uma matriz que conta. Quer dizer, a matriz que conta não. No final disso tudo, você vai ter uma matriz que vai ter 850 aqui, sei lá, 802 aqui, 441 aqui, 0, 0, 0, 0, um monte de zero, e esse daqui vai ser, sei lá, 1.758 e assim sucessivamente, tá bom? Foi isso que eu tentei explicar da outra vez. Quem fez deve ter encontrado uma coisa desse tipo. Então agora eu dou uma pausa e pergunto. Quem conseguiu fazer, encontrou uma coisa deste tipo, assim? Eu tenho aqui, ó. Vai falando aí comigo. Alô, caiu? Eu cheguei a fazer, professor, mas quando eu conferi com essa matriz aí que o senhor passou, os números estavam próximos, mas a sua contou mais. Estranho, né? Porque o Excel falou que não aguenta. Aconteceu no meu também. É porque tem muito mais CID do que coluna, né? O Excel vai só na coluna ANJ. Em termos de linha, tudo bem. O Excel até que aguenta 1 milhão e poucos. Mas em termos de coluna, ele não aguenta. Então, essa matriz aqui não está... Deixa eu fazer o seguinte, aparece aqui. Pronto. Então, ó, eu contei o mesmo começo, que é basicamente os que... quantas vezes apareceu o A00. Aliás, eu não sei o que é A00. Vamos ver lá. Só por curiosidade. O que é A00? Como eu pensei que era erro, mas... Cólera, olha só. Cólera não especificada. Porque, assim, nesse psicossocial, tem os caras que moram na rua, que bebe pra caramba, e que deve ter várias outras coisas que tem a ver com morar na rua. E não tem nada que ver com ser esquizofrênico. Ou, em princípio, nada que ver biologicamente com ser esquizofrênico. Ou talvez tenha, às vezes o cara é esquizo e tá na rua por causa disso. Mas, enfim, existem... Nem tudo que aparece aqui no CID é psicossocial, como, por exemplo, esse aqui. O cara tava passando mal por algum outro motivo, o médico botou lá também, né? Todas as coisas que estão acontecendo com o cara. Beleza, vou deixar esse no jeito aqui, porque a gente pode ver outros depois, se precisar. Desculpa, quem falou mesmo? Deixa eu voltar. Onde é que você está? Foi o professor Henrique. Peraí que eu já vou te achar. Você fez, mas não ficou igual, é isso? Isso, eu fiz em R, né? E fui fazendo o código para calcular, só que a minha diagonal contabilizou menos que a sua, e alguns o seu tava alguns uns pingados, e o meu não tava. Acho que na hora de contabilizar, porque na última aula o senhor falou que tinha que contabilizar os que tava com NA na segunda coluna do associado, né? Igual você fez agora no finalzinho, tipo, isso. Não tem a coluna do associado, mas tem que contar o de baixo. Eu acho que o meu algoritmo para contar esse aí deve ter ficado diferente do seu, e aí acabou que o meu contou menos, eu devo ter feito o algoritmo errado. Mas eu acho que os normais de contar os que já tá com associado, deu certo, e por isso que ficou parecido. Entendi. Tá. Então depois deixa eu ver seu código, tá bom? Se fez em R também, eu posso ver. Se eu fizer em Python, não é seu. Não, se fizer em Python, eu posso olhar mais ou menos a lógica e tal. Então tem muito zero aqui, o zero atrapalha um pouco a nossa vista. Mas, ó, essa aqui é uma amostrazinha
da matriz de coocorrência. Então, você deve ter percebido que é uma matriz extremamente esparsa, vocês devem ter estudado isso aí em alguma hora, não sei nem se fui eu, acho que não fui eu, não. Matriz esparsa é uma matriz que tem um monte de zero, tem poucas entradas não monótonas relativamente ao tamanho total da matriz. Isso é uma matriz esparsa. Então, nesse exemplo aqui, se você sumir com os zeros, eu não vou nem sumir com os zeros, porque senão vai... Mas se você sumir com os zeros aqui, não, vamos subir sim. Find replace, zero, troca por nada. Eu uso Excel também, viu? Na Vai célula. zoomar os seeds, hein, professor? Não vai apagar os zeros de todos os seeds? Não, então, ó. Tá vendo isso aqui? Você tá vendo meu mouse? Quando você clica aqui, é só nas células inteiras. É quando é o zero, e zero é a única coisa. Entendi. Vamos ver se eu tenho razão mesmo. Vamos ver se eu tenho razão mesmo. Eita. Tá demorando, não devia ter feito isso. Eita. E olha que nem é tão grande assim, eu devia ter feito só num pedacinho. Ô, professor, é Big Data, não dá... Espera aí Tá, que ele já volta. Eu não tenho paciência. Se demorar mais que 3 segundos, está demorando. Mentira. Vamos fazer outra coisa enquanto ele está pensando aí. Mas eu acho que você entendeu a moral da história, né? Que ela é altamente esparsa. E isso é uma coisa que o analista de dados precisa saber para levar em conta. Porque eu não vou colocar no meu método de clustering um negócio, um seed que apareceu em 3 caras no Brasil inteiro em 5 anos, sabe? Não é relevante do nosso ponto de vista. Claro que para ele é, mas não é relevante se um autista uma vez ficou com diarreia e foi para o hospital, entendeu? Não é relevante para isso que nós estamos fazendo. Então, na hora de ir em frente, algum filtro de contagem, algum filtro de relevância precisa ser aplicado antes de sair fazendo, porque senão você vai ter uma matriz de distância enorme desnecessariamente. Aí começam os truques de quem trabalha na área. Então, na área que eu digo quem analisa dados de verdade. A matriz de distância, teoricamente, pode ter o tamanho que você quiser, mas na prática não é assim não. Se ela for gigantesca, às vezes o algoritmo engasga. Não dá conta de fazer, apesar de ser possível. Tá, mas peraí. No seu caso, se eu entendi bem, você fez... A gente está fazendo isso aqui, e daqui a gente vai cair numa matriz de distância alguma hora. Você tem um problema diferente, fez blá, blá, blá lá com os tal, não sei o que lá, e caiu numa matriz de distância também. Entendi certo? Sim. Então você já tem uma matriz de distância. Eu ainda não tenho, eu vou fazer isso daqui a pouco. Mas a matriz de distância é a mesma lógica dessa matriz também aqui. Não, então, isso eu quero esclarecer isso para todos. A matriz de Coco não é a matriz de dist. Transformar Coco em dist, transformar Cooco em dist é o que nós vamos fazer daqui a pouco, mas eu ainda não cheguei lá. Você já chegou, você já tem. No seu problema que você acabou de descrever, você já tem a matriz de distância. Você veio por outros caminhos, porque era outra coisa, blá, 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 sequência, e foi parar numa matriz de distância. A gente ainda não. Então, isso que eu fiz não é matriz de distância ainda. Daqui a pouco eu vou explicar exatamente por quê, mas eu já vou dar um spoiler alert aí. Na matriz de distância, quanto menor o valor, quanto menor, mais perto. Tanto é que eu com eu mesmo dá zero. Na matriz de coocorrência, não. Essa que é a chave de fazer a conversão de um para o outro. Na matriz de coocorrência, quanto maior o número, melhor. Olha só, presta atenção, era isso que eu queria fazer hoje. Daqui a pouco eu volto como se eu não tivesse falado, mas eu estou aproveitando o gancho dele. Então, na Coco, e aí aqueles que ficaram batendo cabeça tentando fazer e não conseguiram, com essa dica, vamos ver se consegue fazer. Na Coco, quanto maior, melhor.
certo? Mais perto. Concorda comigo? Se tem um F, um CID, por exemplo, esse daqui, e esse outro, que tem um bilhão não, porque aqui não é a China, mas se tem um montãozão de contagens, isso quer dizer que esse cara não se separa desse. Eles estão sempre de mãozinha junta. E isso quer dizer, no mundo das distâncias, que o número que vai ali tem que ser pequeno. É o contrário do que acontece na Coco. Na Dist, quanto menor, mais perto. E aí é sem aspas, porque é perto mesmo. Quem tentou bater a cabeça, está acompanhando aqui a dica? Na Coco, quanto maior for o número, mais juntinho eles estão. E na matriz de distância é o inverso, é o inverso. Quanto menor, mais perto. Então, daqui a pouco a gente chega lá. Entendeu, Nunes, qual a diferença? No seu caso, você já descolou a matriz de distância. A gente ainda não. O raciocínio é parecido daqui para frente, mas daqui para trás não é, não. O senhor fez um negócio totalmente... Pega a sequência, faz isso, faz aquilo, e não sei o que lá. A gente não tem nada a ver com sequência. A gente está fazendo uma concorrência. Mas quando a gente, tanto eu quanto você, chegarmos na matriz de distância, da matriz de distância em diante, é tudo a mesma coisa. Fez sentido? Fez sim. Obrigado. Tá? Então, é parecido, mas não é igual. Cuidado, isso eu queria enfatizar hoje. Então, posso continuar ou tem mais alguma outra observação? Pode continuar. Vocês também, pessoal? Só N igual a 2 para eu confirmar. Pronto, mais um. Se vai continuar, vai continuar. Então tá bom. Então você fez essa matriz, vamos ver se o meu Excelzinho já liberou. Eita, finalmente. Ixi. Eu vou fechar esse treco aqui. Quem conhece aí o XQ? Todo mundo usa Linux aí, mesmo que seja Ubuntu. XQ. Morreu, deixa pra lá. Mas aí você acreditou em mim, que é uma matriz altamente esparsa. Aliás, um dos coleguinhas mandou uma figura bonita. Deixa eu ver. Mandou uma figura bonita, que ele não tem como saber se está certo ou não, mas ó, essa figura que ele mandou aqui, quem que mandou? Deixa eu ver. Oh, para de mexer. Eita. Ó, o Rafael Fázio mandou essa figura. Então, pela figura já dava para ver que é altamente esparsa, né? Que é preto em tudo quanto é lugar aqui, salvo uns pontinhos. Esses pontinhos onde as coisas andam... Ô, Fázio, você tá aí? Ele tá sem microfone, professor, mas ele falou que tá. Pergunta para ele aí se ele fez o... Peraí, deixa eu ver. Tem cluster ou tá em ordem alfabética? A, B, C, D... Não, tá em ordem alfabética, eu tô vendo. A, B, C, D, E, F... Não tem cluster ainda. Então, ó, você vê que tem um grupo aqui que anda meio junto, aí aparece uma coisa aqui, aparece outra aqui. Vocês estão vendo meu mouse, não? Essa figura ficou bonita. E você vê que a maioria é tudo preto, né? É zero na escala dele. Então vamos voltar lá. Beleza. Então eu vou assumir que você conseguiu fazer isso. Se não conseguiu, dá uma olhada no código aqui que eu propus para fazer. O seu código não precisa ser igual ao meu, claro. Mas esse código demora um pouquinho para rodar, porque o negócio é grande, no R, no notebook. Mas que esse código aqui. Então vamos olhar ele com calma. Não é curso de R, mas seria bom aprender a fazer alguma coisa mão na massa nele aí. Você vai fazer isso em C, você vai demorar 1 milhão de anos, mas faz. Acho que ninguém quer fazer em C, né? Beleza, então vamos olhar esse código aqui. Primeira parte, banal, né? Só tá puxando o arquivo. Lembrando que esse arquivo não tem... Eita. Esse arquivo não tem header, então
header igual a falso, para não dar problema. Esse arquivo R aguenta, apesar de ter bastante linha, já está dentro do que o notebook vagabundo consegue fazer. Esse negócio aqui é só para... Porque às vezes o R, ele abre as coisas e põe uns formatos próprios, uns tipos de dados próprios dele, eu quero que seja vetor. Mas é só isso, não tem nada demais. É só uma manipulaçãozinha para ficar agradável. Aí, cria um vetorzinho que chama IDs, que simplesmente pega a primeira coluna, porque tinha 2 colunas, não sei se você lembra. 2 colunas, esse arquivo, os IDs e os CIDs, tudo texto, né? Unique, que é para não ter repetição, e ordenado, da coluna 1, põe tudo nos IDs, são todas as pessoinhas do banco de dados, codificadas por seu cartão SUS criptografado. E os CIDs, todos os CIDs que a gente viu aqui, beleza. Quantos CIDs tem? O tamanho. Quantos IDs tem? Vou pôr em N. Quantos CIDs tem? Vou pôr em M. Aí eu crio uma matriz C, uma matriz cheia de 0, então ela vai ser uma matriz M por M, quadrada, M por M, cheia de 0, só tem 0, 0, 0, 0, inicializada com 0, porque como a maioria vai ser 0, se for 0, já deixa como tá, não faz nada. Tudo bem por enquanto? Por enquanto está simples. Por que tamanho M? Porque vai ter, é o tamanho dos CIDs, né? Começa aqui desde o CID 1 até chegar no CID M, que é o último, mesma coisa aqui, CID 1 até o CID M, a matriz de concorrência, maravilha. Aí, para ficar chique, ponho os nomes das matrizes, ponho o nome das linhas, row names como CIDs, ponho o nome das colunas como CIDs, só para ficar bonitinho, depois está tudo certo. Esses date aqui só estão aqui para saber quanto tempo vai demorar, já esqueci quanto tempo demorou, acho que foi tipo 1 hora ou 20 minutos, não lembro quanto tempo demorou. Demora, mas... E o seu, demorou? Em parede. Eu fiz com... Tipo, eu não tinha entendido que era para comparar os CIDs assim. Aí em uma coluna eu comparei todos os pacientes e do outro lado eu comparei os pares de CIDs, associado e primário. Só que Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você fez ID, CID normal e CID secundário, não é isso? Isso. E fez isso aqui. Então, o problema disso, a primeira coisa que eu fiz foi isso também, tá? Mas o problema disso é que, às vezes, você tem um carinha, sei lá, o Joãozinho aqui, que só tem CID primário. Que se você fizer essa estatística aí nos dados, você vai ver que é a minoria das entradas que tem CID secundário. E isso não... Foi a primeira coisa que eu fiz também. E aí eu percebi, puxa, mas isso não vai dar certo nunca, porque a maioria daqui era vazio. Seja porque o médico não está nem um pouco afim de escrever o CID secundário, porque não é obrigatório, ou seja porque não tem mesmo. Só que se você fizer a relação dessa com essa, seria uma pergunta relevante, tá? Mas não é o melhor a ser feito aqui, não. Porque o Joãozinho pode estar vazio o CID secundário dele e ter 3 aqui, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, o 4, 5, 6 e o 7, 8, 9. E é a mesma pessoa. Então, para os nossos fins de concorrência, eu gostaria de dizer que o 1, 2, 3 anda com o 4, 5, 6, que também anda com o 7, 8, 9, entendeu? É que eu fiz assim, tipo, por exemplo, eu coloquei o ID no index do lado do M, por exemplo, nas linhas, aí ficou todos os IDs. E nas colunas, nos nomes das colunas, eu coloquei os pares CID e CID associado. Nas colunas você pôs, por exemplo, CID 1 com CID 5. Isso, todos isso? Os CIDs, Aí depois CID... Putz, mas essa coluna... Mas aí você tem todas as combinações? Todas as combinações. Mas que tamanho ficou essa matriz? Ficou, eu não consegui dizer porque eu não consegui computar tudo, sabe? Porque... então, você fez besteira, cara. Ficou... Tá errado isso aí. Loucura. Imagina, não, pensa aqui comigo. Olha só.
Quantas linhas vai ter aqui? Todos os pacientes do Brasil, cara. 1 milhão e pouquinho. Não vai dar nunca. Você não vai conseguir fazer isso nunca. Essa é a hora que tem que desenhar o algoritmo. A hora de desenhar o algoritmo que consegue fazer o que chega no fim é agora. Não, cara, não dá isso não. Eu entendi o que você fez, mas não. Imagina, e aqui em cima, então? Todas as combinações possíveis de seeds que existem. Para não pegar todas as possíveis, eu peguei só as que existiam. Tipo, por exemplo, eu peguei... Mas que existia no seed primário com seed secundário? Na coluna original, na tabela original. Mas então, isso está errado. Por quê? Porque se acontecer isso que eu acabei de falar aqui, você não pega. Percebe, não? Aham. Uhum. Eu vi a merda quando eu tive que fazer três for cadeadas, e eu falei, nossa, isso aqui não deve estar não. Não, tudo bem, é por isso que essa aula... Eu tô rindo porque somos amigos, tá certo? Não tô querendo zombar de você. Mas agora você vê que não tem cabimento, né? Não faz sentido. Não ia dar certo nunca, mas tudo bem, pelo menos você tentou, é isso que era para fazer mesmo. Tá bom, mas agora ninguém mais também vai querer contar o que fez, porque senão o professor vai ficar de sacanagem. Alguém quer contar o que fez e eu prometo que eu não vou zoar? Não, ninguém mais quer contar. Tá bom, tudo bem. Então eu vou contar como eu fiz. E quem sabe eu não fiz alguma coisa errada, você tem a sua vingança. Ó, o que eu fiz? Eu montei essa matriz de seeds. Então tem M seeds por M seeds, nem lembro quantos tem, eu vou abrir daqui a... Depois que eu explicar o código aqui, eu vou abrir e fazer na hora para a gente ver quanto vale M, quanto vale N. Se bem que dá até para ver aqui, né? Não precisa. Chama Brasil, não sei o que... Concorrência matriz XLS, dá para a gente ver, não precisa fazer de novo, não. Vamos abrir aqui um terminalzinho. Fazer um pouco maior, né? Porque senão você não vai enxergar nada. Eita, faz maior aí, cara. Como é que faz para aumentar a letra do terminal? É só dar Ctrl+. Isso, estava alguma coisa errada. Não, tá muito grande. Dá para ver aí direitinho? Posso continuar? Então vamos ver. Esse arquivo é esse daqui, né? 21 megas. Quantas linhas tem? Tem 3.273 seeds distintos que foram vistos. Se tem um seed câncer de olho que nunca apareceu, ele existe, mas não existe na nossa matriz, né? Então os 3.273 são só os seeds que foram vistos pelo menos uma vez. Deixa eu mostrar, sei lá, só o comecinho dele aqui. Para não travar de novo. Não, mas espera aí, travou aquela hora porque eu tentei substituir, mas não porque... Espera aí, acho que agora dá para abrir lá. Vou abrir. Sem ficar substituindo nada. Eita, nós. Se tivesse feito um terminal, já tinha acabado, tá vendo? Vamos mostrar só os 10 primeiros. E depois vamos mostrar só, sei lá, 5 primeiras coluninhas. Não, desculpa. Só as 5 primeiras, não só as 5. Pronto, ó. Então tem 3.273. Ops. Quando eu faço assim, você vê a tela inteira? Não corta no canto, não, né? Não corta, dá para ver tudo. Tá, posso deixar assim do jeito que tá. Então, dos 3.000 e poucos, você está vendo o comecinho aqui, né? É a mesma coisa que estava aquela hora no Excel, mas, sei lá, travou, não está querendo abrir. Então, esses são os nossos caras. Beleza. Tem tamanho 3.000 e pouco. M é do tamanho 3.000 e pouco. Aí, vai ter um for que vai ciclar desde o primeiro até o último. Então, ele é focado em seeds. Ele chega e fala, sua vez seed 1, bora lá. O senhor está aqui. E o que ele faz? Primeira coisa, ele fala assim, quem são os
Pega pega o seed da vez, é o seed da vez, é o seed 1. É o seed 1, é o primeiro, e igual a 1. Pega ele e fala assim, quais são as linhas da minha matriz, dos meus dados que tem esse seed? E põe o resultado disso em K. Daqui a pouco eu vou fazer para você ver, mas eu só vou falar uma vez e põe em K. É a linha 1, a linha 7, a linha 208, vai fazer, sei lá, umas 20 linhas. Só umas 20 linhas do negócio que tinha... Não era 40 milhões, mas era 4 milhões. Pega, 20 linhas. Agora, pega esses IDs e vê se está único mesmo. Só pode aparecer uma vez. Eu não quero que apareça, eu não quero que conte mais uma vez. Aí, pega todas as linhas que estão dentro desses IDs, ou seja, não é só o Joãozinho, é o Joãozinho, o Guinho, o Marquinho, todo mundo que tenha associação entre o CID 123 e o 456 vai ser contado. Porque 123 com 456, no Joãozinho apareceu, conta 1. Mas no Marquinhos também apareceu, conta 2. E no Zezinho também apareceu, conta 3. Então ele tem que fazer em todas as pessoas que apareceu. Faz sentido isso ou não? Isso é importante. Que é isso que eu quero saber. Eu quero olhar a população brasileira inteira e falar quantas vezes esquizofrenia apareceu com depressão leve. Quantas vezes apareceu? Apareceu no Joaquim, no Joãozinho, no Huguinho, e foi indo, Aí faz uma tabela, usando essa função table, que já conta, ela já conta, é como se fosse uma sub, é igual essa matriz de concorrência, mas é uma sub de concorrência, que é porque só desce com os outros, é como se ele falasse assim, CID1, é igual eu fiz, ele está implementando bem o que eu falei aqui, né, aquela hora aqui. Pega esse CID e fala, ei, quem que anda com 69? É o 200, é o 201, é o 721, blá, 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 blá. Quantas vezes? 30 vezes um, 70 do outro, blá, blá, e aí termina o F69, pula para o próximo. E assim ele vai indo preenchendo de um por um. Então ele fala assim, beleza, na linha do CID 1, que foi o primeiro, somente nas colunas dos caras que andam com ele, põe os valores. Terminou? Vamos para o próximo CID. E sai daqui e vem para o próximo, e assim vai indo até o fim. Deixa eu rodar para a gente. Deixa eu rodar de verdade para a gente ver, então. Deu para entender mais ou menos? Porque direitinho, claro que não deu, é só rodando mesmo para entender. Mas mais ou menos, deu para você perceber que isto aqui. Porque se não deu, você fala, não deu e eu vou tentar de novo, tá bom? Não vi o que você está falando, não. Sim ou não? Deu para entender a ideia. Tá, então, a ideia está, pega o CID de um por um, preenche todos aqui, com todos os outros CIDs diferentes aqui, preenche os números em todos os pacientes, próximo, até chegar no fim. Então vamos lá. Vamos fazer. Vou fazer de verdade agora, tá? Se quiser fazer junto, pode. Se quiser só olhar também. Então vamos abrir aqui vamos abrir um R'inho. E vamos abrir o scriptzinho. Script concorrência. Beleza. Vamos primeiro abrir os dados para ver se está tudo certo. Eita! Será que tem muita coisa rodando aqui? Deixa eu ver. Esse Office aqui está atrapalhando, hein? Q -9, sinal de destruição. Puf. Ué, descarta, não quero, tenho certeza, tenho. Não quero você, amigo. Esse Office está aqui ainda? Não, já caiu fora, não está mais não. Tchau, top. Voltando, então tá. Abriu, vamos ver aqui a cara da criança. Nossa senhora, é muita linha, hein? Vamos abrir só o comecinho aqui para ver o que acontece. Só o finzinho, só o rabicho. Tá aqui, ótimo. Então vamos continuar. Esse aqui é só a transformação, para ele não ficar com essas palhaçadas do R de... Deixa eu perguntar o que é X.
é um data frame de lista. Eu não quero lista, eu quero o vetor tradicional, sem onda. E agora? Continua como lista? Ué. Enfim, vamos em frente. Agora eu vou botar todos os IDs desse daqui. Vamos ver qual é o tamanho disso aqui. Nossa, tem 2.700.000 pessoas. 2.700.000 pessoas. Eu tenho certeza que tem um país da Europa que não tem tudo isso em PSI. Tem gente indo em PSI. São IDs diferentes, tá? Isso aqui são pessoas mesmo, não atendimento. Então, a mesma pessoa que apareceu 4 vezes no ano, estaria lá 4 vezes, aqui ela conta uma vez só, tá? São quantas pessoas temos? Aliás, já está no jeito aqui, né? Eu não sei se eu fiz tudo, vou fazer tudo de novo. Vou fazer aqui o M e o N. Nossa, já fiz, mas vamos fazer de novo. Então, tudo isso de pessoas e tudo isso de CIDs, tá bom? Então, todos esses 2.700.000 pessoas arrumaram 3.200 tipos de problema durante os últimos 4 anos. 5 anos. Vamos abrir. Quero só ver como é que vai ficar esse psicossocial depois da pandemia. Nossa Senhora. Beleza. Abriu a matriz, vamos ver se está certo mesmo. Então, a matriz C vai ser a matriz que vai receber a concorrência. Agora, em vez de rodar isso aqui, eu vou fazer o senhor I. Vou fazer o teste de mesa 1 por 1. Então, I igual a 1. Vamos fingir que a gente é o I. Então, vou rodar isso aqui primeiro. Então, o que ele fez? Vamos ver. Ops, tem muitos. De novo. Vou rodar de novo. Tem 421 pessoas que tem esse CID1, que é o A00, que a gente até viu e eu esqueci o que era. Era diarreia? Não. Sei lá, esqueci o que era. Cólera, isso. 421 pessoas, bom, em não sei quantos milhões, não é muita coisa, mas 421 pessoas tiveram cólera e foram atendidos, quer dizer, cólera, provavelmente como comorbidade de alguma coisa, porque nós estamos falando do psicossocial, então, não é todas as pessoas que tiveram cólera no Brasil, claro que não, deve ser muito mais do que isso aí. Mas deve ser um morador de rua que bebe, que está sendo atendido no CAPSI, ou que foi internado por algum outro. Deve ser alguma outra coisa. Uma criança que comeu, sei lá, comeu que não devia. Isso é comum em autista grave. Ele tem autista grave que põe coisas na boca que só Deus duvida. Põe prego, come qualquer coisa, come terra, e aí está sempre passando mal, né? Terra é melhor do que comer prego, mas isso é um negócio muito sério. Para os mais graves, né? Então, estou justificando por que apareceria isso no psicossocial pelo menos uma vez, em particular 421 vezes. Beleza. Então, deixa eu só... ele está procurando o A00, então, procura na segunda coluna de X, que é aqui, tá vendo? É que eu estou fazendo com o dedo, mas você não está vendo. Vou fazer com o mouse. Na segunda coluna de X, procura... Onde tem A00? Tem 421 casos. Beleza. Agora, pega esses caras que você achou, só as 421 linhas, tá vendo? Por isso que tem o selecionador de linhas K aqui. K são esses... são 400... Deixa eu... Estou apertando caps lock em vez de tab. Então, começa aqui e termina aqui. Então, por exemplo, a pessoinha que está na linha 15.923, a pessoinha que está na linha 16.751, a pessoinha que... Vou até botar vamos ver quem são esses caras. Se bem que a gente não sabe quem são esses caras, porque é tudo... Mas, por exemplo, ó, não queria tail, eu queria head, desculpa. Então, esse cara aqui, ó, esse aqui é só um sanity check, de fato, só podia voltar a 00, né? Então, esse cara aqui teve a 00, esse cara teve a 00, esse cara teve a 00, blá, 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 entendeu? Então, todas essas pessoas tiveram a 00.
também, né? Provavelmente várias outras coisas. Mas, então, aqui, então, é isso que essa linha faz. Agora, acho que vendo o código funcionar, acho que é melhor. Deu para entender o que essa linha faz? Eu não sei qual é o equivalente dela no mundo do Python. Deve ter alguma coisa simples assim, onde você fala, pega aí para mim. Se fosse mais SQL, viu, Base? Dava para fazer também. Você põe lá e select somente aqueles que não sei o quê, which, blá, 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 e faz a query. Isso aqui é como se fosse uma query. É como se fosse uma queryzinha. Só que é no modo do R. Beleza? Posso ir em frente? Sim. Professor, tem alguém Então, que falou que se perdeu no fórum. Se perdeu no fórum? No chat, perdão. Ah, peraí. Deixa eu ver. Alguém se perdeu no fórum, mas está sem mic. Me perdi, explica de novo, sim, Amanda. Amanda, quando que eu perdi você? Se eu falar que foi no primeiro slide, no for, tá bom. Ah, mas é no fim do for, eu vou chegar lá de novo, porque agora eu estou fazendo de novo. Tá, então tá bom. Agora tá indo. Eu vou fazer de novo, só que agora eu estou rodando. Então tá, eu fiz esse aqui. Então eu subselecionei somente aqueles que têm o A00. Por quê? Porque nós estamos em igual a 1. Só para cid 1. É o A0. Ops. Ué, não é assim que escreve? Ah, cids 1, A00. Depois a gente pega um i qualquer, tá bom? Mas vamos no i igual a 1. Beleza. Aí agora esse daqui fala assim: quem são os caras que tiveram esses problemas? Então, somente das linhas selecionadas anteriormente, só que agora a coluna 1, que é onde tem os IDs, e eu quero único, não quero que repita, não. Vai que o cara teve cólera 4 vezes nesses últimos 4 anos, aí ele vai aparecer 4 vezes, eu não quero, eu quero que a pessoa apareça só uma vez. 421, quem teve cólera não teve cólera de novo, ótimo. Uma coincidência, não precisava ser assim. Beleza, agora... O próximo é assim, ó. Eu tenho esse vício de fazer isso. Muita gente não gosta, acha que não é didático, mas tem um motivo de por que eu faço isso. Eu passo por cima da variável anterior. Então, para mim, K é sempre um subselecionador que, quando eu não preciso mais daqui para cima, eu reciclo ele de novo. Eu não chamo de K1, K2, K3, K4... E isso às vezes dá confusão na cabeça de quem está vendo o código, não só aluno, mas alguém que está vendo o código, às vezes fica, não, mas K não era tal coisa? Não. Eu não gosto desse negócio de uma variável, uma função, uma atribuição para o resto da vida. Que fica grande, fica feio. Eu prefiro que a variável tenha uma função de vida, um destino. O objetivo o karma da variável K é sempre receber essas coisas subselecionadas. É um estilo de programação, tem outras pessoas que fazem assim também, tem gente que não gosta, mas eu só estou falando isso para você não se confundir aqui. Esse K é o mesmo, é a mesma variável que agora está sendo usada para outra coisa. Nessa primeira linha, ela foi usada para descobrir quem eram as linhas que tiveram o CID em tela aí, o CID A00. Agora ele está sendo usado para selecionar selecionar o quê? Selecionar só as pessoas, uma vez só. Porque às vezes a pessoa repete embaixo. E é por isso que eu estou fazendo esse aqui também. Eu fiz já? Fiz. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tem 1133. Então, por exemplo, esse cara aqui. Vamos pôr ele aqui. Vamos pôr o K1. Esse cara aqui foi o primeiro que apareceu uma vez só com um A00. Aí se eu olhasse o segundo, seria esse daqui. 1923, 15.923, depois 15.924. Aí, tá vendo? O primeiro é assim, eu estou focando nesse cara aqui, ó. Não, deixa eu explicar de novo. Deixa eu começar de novo. Peraí. Não ficou bom. O que essa linha está fazendo já sabemos
Isso pode falar na internet? Acho que pode, né? Para adultos, eu sempre clico lá que não é para crianças. Mas isso também não é termo que professor de USP devia usar, mas tá bom, eu edito depois. Que teve cólera. Quem teve cólera aí, a 00, levanta a mão. Pum, os caras levantaram a mão. Agora eu pego dos que tiveram cólera. O primeiro de todos é esse cara aqui. O 7C, 7B, blá, 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 blá. Esse cara aqui foi o primeiro que teve cólera. Agora eu quero ver o que mais que ele teve. Então, ele teve cólera, que é o primeiro aqui, mas ele também teve F31. Deixa eu ver o que é F31. Sim, então tá bom. Nossa senhora, pesado. O que que é? Vocês estão olhando? Não olha não. Não fica olhando essas coisas não. É um sítio qualquer, vai. Mas é pesado. Esse psicossocial é nervoso. Os problemas que existem, né? No mundo real. Por isso que seria bom ver o que que anda com o quê. Beleza. Então vamos chegando pro fim. Até aqui foi tudo preparação. Quem conseguiu fazer, parabéns. Quem não conseguiu, faz, tá? Não é só porque eu fiz que acabou. Você precisa dessa matriz de concorrência para seguir em frente. Agora vamos voltar aqui para nossa... E aí salva, faz isso para todo mundo, né? Até, desde o primeiro seed 1 até o último seed M. Quando terminar, você vai ter uma matriz M por M, cheia de contagens, e a maioria delas sendo zero. E aí você salva. Pronto. Vamos respirar, vamos esticar os braços. Está pior do que na aula de verdade presencial, porque na aula de verdade presencial eu paro de falar um pouco, vou tomar água. Aqui eu fico sem parar. Haja paciência, hein? Vamos salvar para vocês, né? Vamos salvar, porque você nunca sabe, né? Aula matriz de concorrência 3. Beleza. Esticou, relaxou? Desliga o Netflix aí. Agora vamos para a parte mais importante. O que é isso aqui? Cancelar. Que é a transformação de concorrência em distância. Então, agora vem a arte da coisa. A gente tem a matriz de Coco. Espero que vocês tenham tentado pensar nessa ideia. E a gente quer que ela vire, ela é M por M, quadrada, e a gente quer que ela vire uma matriz de dist, de distância, para a gente poder usar os métodos todos que existem. A gente sabe que o DII, para qualquer que seja I, tem que ser zero. Nossa, precisa desse linguajar todo, não? Todo cheio de onda? É só para dizer que a diagonal é zero. Certo? Então, isso a gente já põe por construção, diagonal é zero. O que mais que a gente sabe? Que é simétrica. DIJ é igual a DJI. Porque um cara que está aqui, um cara que está aqui, é o mesmo cara que está aqui. Tá bom? Simétrica. O que mais que a gente sabe? Agora sim. A gente sabe que quanto maior for contagem em Coco, menor tem que ser número em dist. E acabou. É só isso que a gente sabe. Daqui para frente é artístico. É uma proposta. Você pode falar, não gostei dessa, eu quero outra. As técnicas de processamento de linguagem natural, aquelas que lidam com texto, Google da vida, robôs que tentam imitar a gente no mundo do texto,
que tentam entender o Twitter sozinho, bots dos vários tipos, bolso-bots, que tentam derrubar o Biden, todas essas coisas mais sofisticadas que usam inteligência artificial, reconhecimento de padrões, aprendizado de máquinas no mundo dos textos, tem que transformar texto em número alguma hora. E, quer dizer, não tem que necessariamente, porque tem outros tipos de método, mas utilizam a transformação de texto em número. A concorrência de palavras em textos, ou em frases, ou em coisas desse tipo, é um dos métodos mais utilizados. Lá, eles não pegam simplesmente e contam quantas palavras estão junto com a outra e pronto, porque às vezes as palavras andam juntas por mero acaso. Elas andam, não é mero acaso, elas andam juntas, mas não são relevantes. Então tem toda uma indústria de criação, indústria no bom sentido, toda uma indústria de fazer essa passagem. Toda uma indústria de transformar concorrência em distância. O colega falou agora há pouco de um método de bioinformática que alinha sequência e tal. Sequências também são texto no fim das contas. Mas o texto que tem lá na sequência, os caracteres feitos de só 4 letrinhas, ou se for proteína bem mais, 20 e poucos, sei lá quantos, não lembro. Se for a análise de sequência, existe uma lógica por trás para gerar, não da matriz de concorrência, mas das pontuações de alinhamento, chegar aqui na distância. No mundo do processamento de linguagem natural também, na bioinfo também. E o nosso também. Só que o nosso eu peguei um bem simples, que fosse uma coisa simples da nossa cabeça. Então, para a nossa cabeça aguentar. Então, a primeira proposta que eu tenho, e a coisa mais simples do mundo, nem tem nome, nem nada, é simplesmente inverter. Eu vou falar aqui a distância entre I e J vai ser 1 sobre a contagem IJ, do CID com GJ. Simples assim. De modo que preserve essa propriedade aqui, ó. Preserve não, que satisfaça essa noção intuitiva aqui. Então, a escolha da distância certa para métodos é toda uma preparação e uma análise do que faz sentido em termos de distância naquele domínio de aplicação que você está trabalhando. No bioinfo, o que faz sentido? Alinhar sequências e dar pontinhos para elas, quanto mais alinhado, melhor. Se abrir gap, perde ponto. Se abrir, mas depois expandir um que já estava aberto, perde menos ponto. Se alinhar com A é bom, se alinhar com o T, eu vou falar, não sei, mas eu vou deixar. E tem todo um conjunto de regras para criar a distância entre dois objetos. Aqui, a distância entre dois objetos vai ser simplesmente 1 sobre a contagem de concorrências. Por quê? Porque eu quis, porque é um negócio simples, porque é o mais banal e simples do universo. Era isso que eu queria que você tivesse batido cabeça em casa para chegar. Ou nisso, ou em alguma coisa parecida. Existem coisas mais sofisticadas? Existem. Mas para o nosso problema aqui, isso é mais do que suficiente. Você tem que criar alguma coisa que seja compatível com o comportamento que você quer que tenha. É isso que os caras de bioinfo fazem quando eles fazem as pontuações, quando ele diz que abrir um gap é caro, mas estender um que já estava aberto não vai ser tão caro assim. Por que você fez isso? Porque as pessoas que entendem do negócio acham que isso é razoável e reflete o que ela quer que aconteça no final. Processamento de linguagem natural. Você está tentando discriminar se um abstract ou se um texto é de câncer de mama ou câncer de próstata, a palavra câncer não vai te adiantar de nada. Mas se tiver no Google cheio de 1 milhão de textos sobre todas as coisas que o humano já conseguiu pensar na face da Terra, câncer é uma palavra importante para separar coisas de câncer. Faz sentido o que eu estou falando? Sentido, professor. Eu estou querendo justificar por que é tão simples. Porque isso aqui basta para gente. Se você voltou para casa e falou, nossa, entendi, tenho uma ideia bem melhor, vou pesar pela distância do objeto para ver se não sei o quê, se um estava dentro do outro, hierárquico, e aí eu vou, sei lá, vou levar em conta isso aqui, e aí quando um estiver dentro do outro, eu vou descontar metade, e eu vou fazer um Você pode. Se ficar bom, queremos usar. Mas nesse momento, a gente vai fazer o mais simples. Porque não tem certo e errado aqui. Desde que você consiga capturar a intuição do que é. Isso aqui é difícil de fazer no mundo real, tá? Por isso que a gente usa muita coisa que já foi feita. Mas você tem um problema concreto na sua mão, que estão te pagando para fazer, o que você tem que resolver, e você, olhando ele, matematizar com tudo que você aprendeu até o ponto onde você está, seja no pós-doc, ou seja, acabou de sair na graduação,
matematizar ele, criar uma distância que faz sentido, que captura o que você... Isso chama modelagem. Que você consegue modelar o que você queria. E aí, botar numa matriz de distância para poder usar todo o ferramenta que Deus criou para machine learning, isso é difícil. Porque envolve criatividade, envolve pensar, envolve entender o negócio. Muitas vezes, os aplicadores júnior não fazem esse tipo de coisa, porque isso demanda entender um pouco mais do domínio, ser criativo e tal. Em geral, o cara que acabou de sair da faculdade vai, com todo respeito, vai apertar os botões lá e ganhar flexibilidade, ganhar traquejo e tal. Mas isso é uma coisa que eu quero que você tenha em mente, que é a parte difícil e a parte que faz você subir na carreira, digamos assim. Tá bom? Isso é importante. É o diferencial entre conseguir e não conseguir, às vezes. Beleza. Uma vez feita essa ode à inversão, vamos só inverter e pronto. Então, você inverte aqui. Só que aí tem um probleminha, né? Os zeros. Se você tinha um monte de zero aqui, quando você já deve ter ouvido falar que não dividirás por zero, não é mesmo? Você tinha um monte de zeros que a matriz era esparsa. Se você dividir por zero, vai dar infinito. Claro, uma coisa que não ocorre junta, nunca, ela está infinitamente longe. Olha que bonito. Ó, uma coisa que não ocorre junta está infinitamente longe. Aqui na diagonal, já no primeiro, que era A00 com A00, tinha 450 exemplos. 1 sobre 450 não é zero. Então, você vai impor zero aqui. Você vai impor que não é infinito nos outros pontos aqui. Não. Você vai pegar algum valor que vai ser o infinito para você. Infinito para mim é tanto. Faz sentido ou não? Sim. O jeito mais prático de fazer isso é simplesmente chegar aqui e falar assim, ó, toda vez que eu vi um zero, eu vou pôr 1. Por quê? Porque 1 é o mínimo. E aí, quando eu inverter 1, vai ficar 1 mesmo. Então, 1 é infinito. Nossa, professor, mas 1 é infinito? Não está pouco? Você pode tentar outros valores e ver se isso influencia. Em princípio, não deveria ter uma influência muito grande, não, no resultado final. Não pode ser um parâmetro que destrói a sua análise. Mas é um parâmetro que você pôs na mão. Estou impondo que então, peraí, deixa eu escrever aqui no cantinho, que eu tenho o código para fazer isso. Então, a coco. Quando é zero, eu vou transformar em 1. Todos aqueles zeros eu vou transformar em 1. E quando é 1, vou deixar 1 mesmo. Porque perto de, sei lá, 2 milhões de ocorrências, você dizer que o CID I co-ocorreu com o CID J uma vez, não vai dar influência séria nenhuma, ou não devia. Faz sentido ou não? É longe o suficiente. Então, 1 vai ser o máximo da distância, e 0 vai ser o mínimo. E agora os casos interessantes estarão intermediários. Então, vamos supor que tem um aqui que foi de 2 milhões de pessoas, 5 mil pessoas tiveram um CID relevante, que nem a Melissa falou alguma hora aí, que existe uma associação usual entre o CID bipolaridade e o CID depressão leve. Então, se isso for verdade mesmo, e né? A co-ocorrência, a contagem desses dois CIDs vai ser bem mais alta do que 0, ou que 1, ou que 13. Vai aparecer um número decente. E quando ficar 1 sobre ele, vai aparecer um número pequeno. Não 0, mas pequeno. Faz sentido, gente? E assim você construiu uma matriz de distância a partir de uma coco. O que o pessoal faz em análise de texto é parecido com isso. Eles usam as frequências das palavras, o inverso das frequências das palavras. Daí usa de forma mais sofisticada, levando em conta médias harmônicas. Aí começa a pôr tempero no negócio. Só que aí já é um tempero específico da área em questão, que não é o caso aqui. Eu queria só que vocês pegassem essa ideia de como pegar matriz de distância. A matriz de distância euclidiana é a mais simples que tem. Você tem números lá você tem objetos que já moram no espaço numérico, é só pegar e calcular a distância e pronto. Então não existe mágica para chegar na distância euclidiana. É simples, é só calcular e pronto. Por isso que é o default de tudo quanto é programinha. Em não sabendo nada, foi lá e meteu Euclides, entendeu? Porque era o padrão, era o default. E muitas vezes é suficiente, funciona. Nós vamos ver outras que não são só euclidiana. Na próxima aula a gente vai ver a euclidiana, porque ela é muito importante, porque ela funciona.
Mas hoje eu queria começar com uma menos simples, mas que ilustrasse melhor esse processo de passar do coco para a distância, tá bom? Posso pegar o código, então? Deu para entender o que está fazendo? Vai simplesmente inverter. Quando for infinito, vai ser 1. E para dar 1, você pode simplesmente pôr no braço 1, ou pode dizer que 0 virou 1. Se não quiser explicar que 0 virou 1, você simplesmente pega infinito e trunca em 1, ou em 80, ou em 10 mil, que você achar melhor, para significar muito longe. Não deveria fazer diferença, porque o que importa são as que estão perto, não as que estão longe. E, quer dizer, a diferença faz, claro, não vai, talvez não fique igualzinho o resultado final, mas não deveria fazer diferença qualitativa nenhuma. Checaremos isso em casa quando for a hora. E as diagonais, em vez de você ficar com o número que foi feito, o número que apareceu no programinha, você vai pôr 0 explicitamente para satisfazer que a distância de mim para mim mesmo é 0. Beleza? Posso ir para o código depois dessa parte de teoria? Pode ir para o código? Pode, professor. Vamos para o código. Ah, esqueci de apagar essas outras coisas. Deixa eu apagar. Spoiler alert. Pronto. Eu mandei lá. Ah, o código estava em Facebook, cadê você? Aqui. Então tá, esse é o código, é só isso, por incrível que pareça. Vamos copiar. Você vê que o pré-processamento doeu muito mais do que essa parte, né? Então, o que esse negócio está fazendo? Deixa eu pôr mais para cima, que senão vai virar bagunça mesmo. Bom, primeira parte, só está chamando o arquivo, leio o arquivo que a gente fez no script anterior, e aqui eu defini um cutoff da minha cabeça. Eu, pesquisator que tenho que tomar decisões sobre a vida e as coisas, decidi que eu não quero trabalhar com uma matriz de distância de 3.000 de M por M. É muita coisa, e eu sei que um monte de coisa é irrelevante. Então eu falei o seguinte, da minha cabeça, tá? Você fala, não gostei disso, eu quero que seja 1.000. Beleza, vai sobrar só quem anda junto mesmo. Eu quero que seja qualquer um, então põe 0 aqui. Aí todo mundo será levado em conta. Mas eu pensei, não, N por N é muito grande e não preciso de tudo isso. Eu tenho certeza que tem seeds que estão lá só porque são um acaso mesmo. E aí vai ficar atrapalhando meus clusters, ocupando espaço, não deixando o médico entender o que eu quero que ele entenda. Vou cortar em 100. Se não tiver 100 ocorrências de 2 seeds que dão a mão juntos, num país de 2 milhões de pessoas, eu não quero ver, deixa para outro dia. Só isso. Então tá bom, definiu que ficamos 100. Aí usei igual X só para facilitar a minha vida, e aí eu fiz o seguinte, eu falei assim, pega a matriz de coco e percorre ela somando de assim. É isso que quer dizer esse aplique. Esse apply 1 significa faz de assim. O apply 2 seria fazer de assim. Não quero o apply 1. É coisa de R, isso eu não precisava saber. Se quiser saber, eu estou te contando. É mais eficiente do que o for. Então, tem coisas que a gente faz só para a gente entender, mas aí na hora que vai fazer mesmo, você tem que usar as ferramentinhas que tem na sua linguagem, que faz elas... O MATLAB e o R são vector-oriented, matrix-oriented. Significa que ele sabe fazer operações, ele sabe percorrer vetores de forma mega eficiente, já está embutida dentro da própria linguagem. O Python, eu não sei se ele é vetor orientado. Não lembro. Se vocês que manjam Python, se eu fizer um vetor 1, 2, 3, 4, 5 e multiplicar por 2, ele já multiplica o vetor inteiro? Multiplica. Então é vetor orientado também, maravilha. Então ele vai aplicar a seguinte coisa, nesse caso, vai andar linha por linha e vai somar todas as contagens que estão aqui. 1, 3, 8, 5, 8, 3. Se o total, não der nem 100, deixa para lá que esse cara não serve para nada. Se der mais que 100, a linha fica. É só isso. Então, aqui ele vai transformar as linhas em falso e true, porque true e false, e aí a minha variável k de subselecionar linhas que eu gosto tanto, vai ficar somente com aqueles que forem true. Vou rodar daqui a pouco.
Quer dizer, vai me dizer quem são somente os que forem true. E aí o meu novo Z, por isso que eu fiz Z igual a X, que era para não mexer no X original. O meu novo Z é uma subseleção dessa matriz apenas com aqueles cuja soma dá mais que 100, pelo menos. Só para ficar um pouquinho menor. Então não vai ter mais todos os seeds, vai ficar um subconjunto dos seeds, apenas aqueles que eu disse que são relevantes. Aí depois eu vou falar, ó, onde tiver 0, põe 1, foi aquela conversa que eu acabei de falar para você agora há pouco, e inverte. O novo Z é igual a 1 sobre Z. E põe 0 nas diagonais. Pronto. Transforma como matriz e acabou. É a matriz de distância. Vamos rodar para ver? É bem simples mesmo. Se alguém tiver alguma ideia melhor, depois fala, não, eu tenho uma ideia muito melhor para transformar com ocorrência de distância, nós queremos saber, tá bom? Mas vamos lá. Vou sair, entrar de novo, começar de novo. Teoricamente, esse file já existe, né? Porque a gente já fez o anterior. Já temos a concorrência de tudo. É grande, mas não é gigante. Vamos ver qual é o tamanho. 3.272 seeds por 3.072. Vamos ver a carinha do negócio. Vamos mostrar só as 5 primeiras linhas, 6 primeiras colunas. É isso aí. Começa. Era 420. Bom, tudo bem. A diagonal está aqui, isso aqui vai ser tudo 0, a hora que virar, esses caras que são 0 vão virar 1, e aí depois eu vou inverter, quem era 1 vai ficar 1 mesmo. Cutoff 100 porque eu quis e pronto, você pode brincar com isso, falar, não, eu só quero um negócio sério mesmo, só as relações que são realmente relevantes, para depois eu mostrar para o médico só o negócio que pode dar algum insight, aí você aumenta aqui, mas deixa assim. Então, cutoff vai ser 100 mesmo, criei essa variável Z, que é igualzinho x, não mudou nada, e agora eu vou começar a editar. Então, eu vou criar essa variável S aqui, deixa eu ver o que tem dentro de S. Ops, não é você que quer, desculpa. S. Aplicou fazendo a soma de todo mundo que era maior que 100, e então tem 2 para esse daqui, 0, 0, 0 e assim sucessivamente, para todos os... Quantos tem aqui? Tem que ter justamente o tamanho de... eu usei X também, porque é outro script, tá? X aqui era uma coisa. Nesse novo script, X é outra coisa. As pessoas às vezes me xingam também, que não é muito didático, mas acabou o outro script, tchau, não importa mais, é outro escopo. Escopo de variável, tchau, variável. O outro X não interessa mais, agora o novo X já é a concorrência. Tem esse tamanho aqui, tem esse tamanho aqui, agora eu vou pegar somente aqueles que são mais que 1, ou seja, todo mundo que passou nesse critério de cutoff maior que 100. Deixa eu ver a dimensão de Z, antes de mudar, e agora mudando, só pega as colunas e linhas que interessam. Colunas e linhas igualmente, porque é a matriz quadrada e simétrica, não é mesmo? Se eu ficar com a linha 13, eu tenho que ficar com a coluna 13 também. Vamos ver quantos sobraram. Maravilha, caiu bastante, caiu para 288 seeds, alguma coisa que dá para ver num gráfico, que dá para ver acontecendo. Está quase acabando, aguenta aí. Nós vamos terminar pelo menos fazendo um cluster. E aí, de lição de casa, vocês vão pegar isso aí e tentar outros métodos de cluster diversos, mesmo sem saber os detalhes, e aí nós vamos ver, e aí nós vamos escolher alguns, aquele divisível que eu falei, o aglomerativo que eu falei na última aula, aí nós vamos olhar com calma. Mas a gente vai fazer alguns e ver o que acontece, ver se clusteriza, ver acontecer. Beleza. Eu já vi qual é a dimensão. Agora, toda vez que Z for igual... Essa linha quer dizer o seguinte... Está chovendo? Está chovendo. Não é essa linha aqui, não. Essa daqui. Para todos os Z's que forem iguais a 0, coloque 1 no lugar. Você vê que eu nem preciso... apesar de Z ser uma matriz, o R aceita essa notação também, porque todo mundo sabe que matrizes, na verdade, são vetores, né? Gambiarrados para facilitar a nossa vida, lá dentro, embaixo do capô, quem fez OCD sabe disso, você abre o capô e vê que, na verdade, tudo é um grande string gigante de zeros e uns, cheio de apontadores e endereços para tudo quanto é lado, não sei se você lembra disso. O R é esperto, ele permite que você faça esse tipo de coisa também. Você esquece as linhas da coluna, é como se você falasse assim, ó,
Encontrou 0, põe 1, tá? Sei lá qual que é a linha, qual que é a coluna. Ele fala, sim, senhor. E aí... certo. Porque a maioria esmagadora era 0. Tanto é que se eu fizer... Vamos ver um exemplo agora aqui. Vamos ver as 5 primeiras linhas e as 4 primeiras colunas. Ó, aqui tinha um monte de 0, agora virou 1, tá vendo? Por quê? Uma gambis por causa do próximo passo, que é o que realmente é o fatal. Esse é o mais relevante. É o que inverte. Então, ó, 1 é infinito, ou seja, muito longe. Esse A0 e o F0 estão muito longe, porque deu 1. Agora, o A0 com A0 deu um valor que não é... deixa eu pegar outro. Esse F001 deu um valor... não, aqui. Deu um valor, F001 com F001 mesmo, deu um valor que não é 0, e deveria ser 0, por construção, porque a distância de mim para mim mesmo tem que ser 0. Então, a gente vem aqui e fala para ele assim, ó, a diagonal de Z tem que ser 0, tá bom? Pronto. Agora temos uma matriz de distância bonita. Acabou. Acabou não. Agora podemos... não, deixa eu só transformar em matriz mesmo. Isso aqui, na verdade, não é uma matriz. Do ponto de vista do R, é um tipo de dado que chama data frame, e eu quero que seja matriz mesmo. Aí sim, agora está a matriz. Pronto, acabou. Não sei se você lembra da aula passada, mas aprendizado supervisionado tem 2 grandes passos, e já são 16 horas. Aguenta firme, só mais um pouquinho, está acabando. Tem 2 grandes passos no aprendizado não sup. Um é descolar uma distância, descolar uma matriz de distância. Esse é o passo 1. E o passo 2 é uma receita de como grudar. Grudar ou separar. Bem grosso modo, não supervisionado. O agrupamento é isso. Preciso de descolar uma matriz de distância, seja lá como for, usando tudo que você puder, todos os truques que você conhecer, e uma receita de como grudar. Nós cumprimos o item 1. Checado. Não, checado de vermelho não. Mas checado de vermelho assim é certo. Pronto, acabou essa parte. Podemos entrar na segunda. Hoje, eu vou pegar essa matriz de distância que demorou 2 horas para a gente fazer e simplesmente jogar na primeira coisa que acontece dentro do R, só para a gente ir embora para casa vendo algum resultado, tá bom? E o mais basicão que tem do R é um tal de H-clust. H-clust é o básico do básico do básico. É aquele que todos que se formarem precisam saber fazer. Que é o cluster hierárquico simples. Que é simplesmente apertar um botão e deixar fazer as coisas. Claro, ele tem um monte de parâmetros legaisinhos que depois a gente vai... alguns parâmetros legaisinhos que a gente vai ver, porque ele é o mais simples, ele vem no pacote do R. Você vê que eu não precisei nem chamar na biblioteca, ele já é de fábrica. Não é opcional, é de fábrica. Não é nem vidro normal. E o que ele precisa para funcionar? A funçãozinha H-clust recebe D, algum parâmetro de qual é o método que você vai usar, e se você não fala nada, ele usa o complete. O complete é uma das receitinhas que existe para montar. Eu falei rapidamente na outra aula, hoje eu vou deixar quieto porque não é para hoje isso mesmo, mas é um dos jeitos de montando a árvore, perguntando quem vai ficar mais... quem vai agrupar com quem para formar uma folha. A gente discutiu isso da outra vez, mas hoje eu vou pular. Tem o UPGMA é famoso, o WPGMA também é famoso, mas assim, para nós que estamos nesse nível aqui, o que você tem que saber é que existem diferentes receitinhas. Essa WARD2, ultimamente, é que está sendo mais utilizada porque ela tem propriedades interessantes, ela mostrou bons resultados em vários tipos de dados diferentes, e aí virou modinha também, e tem gente que usa, nem sabe por que usa, eu sei mais ou menos que ela é melhor que as outras, mas nem sei os detalhes de realmente por quê, eu vi que as métricas eram melhores, falei, ótimo, para mim tá bom. E então é uma que se usa bastante, mas a UPGMA também é uma que se usa bastante. Para nós, nesse momento, não importa, pode usar o padrãozão do R mesmo. Então, no fundo, o que você precisa saber é isso aqui, D. E o que é D? É um input que é uma estrutura de dissimilaridade, produzida por dist. Aí vem um dos primeiros problemas das pessoas que estão aprendendo. O cara pensa que só porque ele pegou a matriz de distância, ele enfia dentro do H-clust e pronto.
Devia ser fácil assim, mas não é. Mas também não é difícil. Por quê? Porque o hclust, ele recebe um tipo de dado específico do R. Então, existe int, existe float, existe double float, nas linguagens por aí. Linguagem de banco de dados tem tipo de dados date, para datas, e o R tem um tipo de dados bem dele mesmo e só dele mesmo, que chama matriz de dissimilaridade. Para quê? Para ganhar eficiência. Como uma matriz de dissimilaridade, eu estou chamando de matriz de distância, mas é uma matriz de dissimilaridade é quando as coisas são diferentes entre elas. Eu estou chamando de distância para ficar mais simples. Outro dia eu discuto a diferença, vamos ficar com matriz de distância, mas ele está chamando de dissimilaridade, quão diferente é uma coisa da outra. Ou seja, as distâncias. E ele recebe, como essa matriz ela é simétrica e tem 0 na diagonal, ele criou uma estrutura de dados interna do R que fica só com essa parte de cima. Não precisa representar a matriz inteira. Então é no mínimo metade do espaço que você usa. Eu acho uma frescura, mas é assim que é. Então você precisa converter a sua matriz. Você tem uma matriz, se eu perguntar o que é Z, ele fala é matriz. Is matrix? Ele vai falar que sim, é uma matrix. Então você precisa converter ela num objeto do tipo, um tipo de dados dissimilaridade, ou como distância. Então você chega e força. Você fala, eu quero que a minha matriz Z, que agora é uma matriz, se transforme num objeto de distâncias. Pum! Vou mostrar só o comecinho aqui para você ver o que é esse treco. É um objeto que já vem diagonal e para ocupar, para ser eficiente. Mas conceitualmente é a mesma coisa. Só que o hclust é uma funçãozinha que recebe como entrada uma estrutura de similaridade. Então, se você enfiar uma matriz, não vai dar certo. Tá bom? Isso é uma coisa importante que tem que ter em mente. A entrada não é uma variável do tipo matriz de números. É um tipo desse aqui. Mas para converter é só fazer isso aqui que eu fiz, que é muito simples e pronto. Então, se você entrar, se o input de hclust for essa variável D, vai dar certo. E taram, para a gente ir embora, finalmente, a última linha tão esperada, hclust faça um cluster. Pum! Fácil assim e acabou. Pô, mas acabou? Sim, vamos ver o que tem dentro desse hclust. Ele tem um objeto que tem várias. É um structzinho, vamos simplificar. Como se fosse um struct que tem várias coisas dentro. Tem algumas coisas que são muitas dessas coisas aqui são de interesse do próprio R para ele construir e fazer inferência sobre, inclusive fazer a figura que a gente já vai fazer. Mas, por exemplo, uma das coisas que ele tem aqui é o dist método. Ele guarda. Não falou nada, porque a gente já deu a distância pronta, claro. É o call, por exemplo. Ele guarda lá o que você chamou, o método. Você pediu complete. Então é como se fosse a ficha do seu processo de hclust. E o mais legal agora, finalmente, é plotar, e com isso eu vou encerrar e deixar vocês se divertirem com isso em casa depois, mas não agora. Olha que bonito. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, com base nos dados que a gente entrou... ficou feio esse aqui, eu quero um pouco menor. O legal seria exportar para uma figura. Eu não vou ensinar isso hoje, senão a gente não acaba nunca, mas vamos fazer ficar um pouquinho menor. 0,8, talvez. Esse ficou bom. Ainda está grande. 0,6. Já dá para ler melhor. Mas assim, não é para ficar lendo na tela, não. O certo é exportar com uma figura. Mas tá vendo? Ele agrupou alguns aqui. Vamos ver aqui. Por exemplo, ele botou esses F80, F84, F848. Isso já parece que faz sentido. Porque tem os 8 qualquer coisa estão juntos aqui num canto. Formou esse outro. Então, na próxima vez, a gente vai entrar em mais detalhes dos métodos, mas eu gostaria que você em casa repetisse essas coisas que eu fiz, e aí olhasse o resultado. Tipo, tá bom, então vamos ver o que é essa sub-árvore aqui, para a gente ver se fez sentido mesmo, se
se agrupou coisas que são semelhantes com coisas que são semelhantes. É lógico, a gente não é psiquiatra aqui, mas algumas coisas a gente percebe que estão agrupadas corretamente, porque elas têm um nome quase igual, porque o CID foi construído de forma hierárquica também, tem uns dentro de outros, então você pode ter uma noção de que funcionou. Mas o legal mesmo seria procurar os termos que estão juntos e são novidade ou surpreendentes, pelo menos para nós. É isso que a gente vai fazer, eu e o Base estamos trabalhando. Vocês não precisam fazer nada disso, foi só um exemplo, mas se você tiver curiosidade sobre o dado mesmo que você está trabalhando, chegamos no fim, é isso que tem que fazer. Quer dizer, é isso que tem que fazer, não, era isso que tinha que ter. Se você trabalhasse para mim e eu te pagasse para fazer isso, era isso que você ia trazer na próxima reunião. E aí eu ia começar a analisar esse tipo de coisa. Mas acho que por hoje tá bom, né? Eu só estou mostrando isso hoje para a gente dizer que chegou até algum fim e você vê algum resultado final. Mas, obviamente, na próxima reunião a gente vai retomar isso daqui, tá? Retomar, volta um pouquinho e retoma. Mas eu queria ir até o fim para você ver como é fácil. Qualquer Zé Mané faz um cluster hoje em dia. E, aliás, esse é um dos problemas. Mas você vê que foi muito fácil, né? Meia dúzia de comando, puf, o negócio já fez a árvore. Então, não tem desculpa para não fazer isso. A dificuldade está mais na interpretação e realmente entender o que você está fazendo. Bom, com isso eu vou, antes de encerrar de vez, eu vou perguntar se você tem dúvidas e se alguém quer comentar alguma coisa, quer conversar alguma coisa. Falei demais, mas eu acho que estamos avançando. Eu tenho que correr também, porque senão a gente não vai acabar antes do ano novo. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Diga. em relação a se fosse gene, por exemplo, esse câncer formado em árvore seria semelhante a fazer uma filogenia, assim, mais ou menos? Sim. Eu disse isso na outra aula, mas eu acho que eu não fui suficientemente claro, então eu vou repetir. A análise de agrupamento hierárquico, deixa eu pôr aqui. A análise de agrupamento hierárquico gera árvores. Ela gera árvores, tá bom? Essas árvores aqui, que nós estamos vendo, elas são apenas, o dendro, ixi, agora eu não lembro se é dendrograma, ou é dendrograma, ixi, me peguei, agora deu branco, peraí. É dendrograma. É isso, não que eu estivesse duvidando, mas dendrodrama. O dendrodrama, trava-língua, é uma árvore que organiza os seus objetinhos aqui, entidade e objeto também são palavras proibidas, que organiza as suas folhas, as coisas que você está trabalhando, de um jeito de acordo com a distância. Beleza. Só, ponto final, acabou. Mas, no mundo das sequências lógicas, essa ordem de organização tem interpretação científica. Tem a ver com a filogenia. A gente podia ter criado a biologia molecular, feito as árvores, e as árvores de DNA podiam não bater nem um pouco com as árvores dos fósseis, por exemplo. Aliás, às vezes não bate para um gene ou outro, não bate. Em geral, bate sim. Então, por isso que a gente fala que a biologia molecular corroborou a teoria da evolução darwiniana, porque bate, mas não precisava bater. Porque quando você compara sequências de DNA, você está comparando elas de acordo com alguma forma de pontuação que os humanos criaram. Só que essa pontuação não foi feita aleatoriamente, foi feita para tentar refletir a evolução e funcionou. E aí a árvore, naquele caso, é uma filogenia, porque a organização da árvore diz mais do que só quem está perto de quem. Também fala sobre o tempo, também fala sobre a divergência. Então, é como se a filogenia fosse um dendrodrama especial, com mais informação atrelada do que só quem é amigo de quem. Percebe? É um caso especial com mais informação. Agora, eu posso fazer um dendrodrama dos personagens do Star Wars, de acordo com alguma métrica, e não vai ter nada que ver com a evolução de nada, percebe? É só uma organização dos dados. Continua sendo um dendrodrama,
mas não tem nada a ver com biologia. Fez sentido ou não? Sim, fez. Ô, O que professor, mais? por exemplo, podemos, depois desse câncer feito, dá para exportar para outra coisa, por exemplo, separar, no caso seria ali os IDs, por pessoa, tipo, mais ou menos assim? Sim. Tem que dar. A gente não viu isso ainda, a gente vai ver com calma. São programas. Por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Isso eu não vou fazer agora, mas tem uma funçãozinha que adivinha, chama Cut Tree. Adivinha o que ela faz? Corta a árvore. Você chega e fala assim, eu quero que cut tree aqui, ó. Aí ela vai cortar esse galho aqui, sacudir as folhas num saco e dar os IDs de todo mundo que estava aqui. Vai pôr esses aqui no outro e vai pôr esses aqui no outro. E aí vai aparecer lá, na variável, vai aparecer esse ID no outro, esse ID no outro. Aí você fala, não quero aqui em cima, quero aqui. Fazer de outra cor. Eu quero aqui. Beleza, então ele vai botar esses caras num saco e esse no outro, entendeu? Então, muitas manipulações podem ser feitas na estrutura de dados árvore, de modo prático, no R ou outros programinhas. Então, sim, a resposta é sim. Senão não serve para nada, né? Porque essa árvore que a gente vê é uma representação visual para os humanos olharem e entenderem. Mas tem a representação lógica também em arquivos e estrutura de dados para você manipular do jeito que você achar melhor. Respondeu? Sim, obrigado. O que mais? Mais alguma observação, alguma dúvida? Se precisar, eu repito. Eu só estou encerrando porque minha mulher reclamou hoje que a gente nunca termina às 4. Minha filha falou, não, até 6 horas e saiu já.